Feche os olhos agora e respire fundo, deixando o ar preencher seus pulmões lentamente, enquanto começamos uma jornada tranquila ao passado, a um tempo onde o mundo era vasto e misterioso, onde o mar sussurrava segredos antigos e as florestas guardavam espíritos que poucos podiam ver. Imagine-se caminhando por uma trilha estreita, ladeada por pinheiros altos cujos galhos se entrelaçam formando um teto verde sobre sua cabeça, e o chão sob seus pés é macio, coberto de musgo e agulhas de pinheiro que abafam seus passos. O ar é fresco e limpo, carregado com o aroma resinoso das árvores, e uma leve brisa traz consigo o cheiro distante de sal marinho, misturado ao aroma de fumaça de lenha que sobe preguiçosamente para o céu cinzento. Você ouve ao longe o som de vozes humanas, o balido suave de ovelhas, o estalar reconfortante de uma fogueira, e seu coração se acalma ao perceber que está se aproximando de um vilarejo, um pequeno conjunto de casas construídas há mais de 1000 anos atrás, nas terras frias e belas do que hoje chamamos de Escandinávia, onde viviam pessoas que chamamos de vikings, embora eles próprios não usassem esse nome para si. À medida que você emerge da floresta, o vilarejo se revela diante de você como uma coleção de construções alongadas e baixas, as longouses, casas compridas que parecem crescer naturalmente da terra, com suas paredes grossas de madeira escura e telhados cobertos por camadas espessas de turfa e palha que se curvam suavemente, tornando-se quase parte da paisagem, como se fossem colinas verdes e vivas. A fumaça sobe delicadamente de pequenas aberturas nos telhados, desenhos ondulantes que se dissolvem no ar frio, e você pode ver algumas pessoas movendo-se entre as casas, carregando cestos, conduzindo animais, seus movimentos calmos e deliberados, parte de uma rotina antiga e bem conhecida. As casas são grandes, algumas medindo 20 ou 30 metros de comprimento, e você percebe que cada uma abriga não apenas uma família, mas toda uma comunidade de pais, filhos, avós, servos e trabalhadores que vivem juntos sob o mesmo teto, compartilhando o calor e a segurança desses espaços acolhedores. As paredes são construídas com troncos grossos dispostos horizontalmente, encaixados com precisão, e os espaços entre eles são preenchidos com argila, musgo e turfa para manter o vento gelado do lado de fora, enquanto o interior permanece aquecido pelo fogo que nunca se apaga completamente, queimando baixinho durante a noite, pronto para ser reavivado ao amanhecer. Você se aproxima de uma dessas casas e nota que a porta é baixa e estreita, obrigando qualquer um que entra a se curvar, um gesto que se torna automático para aqueles que vivem aqui, talvez um símbolo inconsciente de humildade ao adentrar o espaço sagrado do lar. Ao atravessar a soleira, você é imediatamente envolvido por um calor úmido e reconfortante, e seus olhos precisam de um momento para se ajustar à penumbra do interior, iluminado apenas pela luz suave e dançante do fogo central que arde em uma longa lareira de pedras planas dispostas no centro da construção. A fumaça sobe lentamente, vagueando pelo teto antes de encontrar saída pelos buracos intencionalmente deixados na cobertura, e você inspira o aroma de lenha queimando, misturado com o cheiro de pão assando, de lã úmida, de couro curtido, de ervas secas penduradas nas vigas do teto, uma combinação de aromas que se torna a própria essência do lar. Ao longo das paredes laterais, você vê plataformas elevadas de madeira cobertas com peles de animais e tecidos de lã grossos e coloridos, onde as pessoas dormem, trabalham e se reúnem, e no extremo oposto da casa, separado por uma divisória baixa, você ouve o som suave de animais respirando, vacas e cabras que compartilham a casa durante o inverno, seu calor corporal contribuindo para aquecer todo o espaço. Uma mulher está sentada perto do fogo, seus dedos habilidosos trabalhando em um tir vertical encostado na parede, a lançadeira deslizando de um lado para o outro entre os fios esticados, criando um tecido de lã em tons naturais de cinza e marrom, decorado com finas listras vermelhas tingidas com raiz de ruiva. Ela usa um vestido longo de lã azul escura, preso nos ombros por 2 broches ovais de bronze decorados com intrincados padrões entrelaçados, e entre os broches pendem colares de contas de âmbar dourado e vidro colorido que brilham suavemente à luz do fogo. Seus cabelos loiros estão cuidadosamente trançados e presos em um coque na nuca, cobertos por um lenço leve de linho que mantém os fios afastados do rosto enquanto trabalha. Ela olha para você com olhos calmos e acolhedores, fazendo um leve aceno de cabeça em cumprimento antes de voltar sua atenção ao trabalho, seus dedos nunca parando, movendo-se com a confiança de quem fez esse mesmo movimento milhares de vezes. Ao seu lado, uma menina de talvez 8 ou 9 anos está cardando lã, usando 2 escovas de madeira com dentes de metal que puxam as fibras em direções opostas, alinhando-as e limpando-as de sujeira e nós, preparando-as para serem enfiadas. A criança trabalha com seriedade, sua pequena língua aparecendo entre os lábios em concentração, orgulhosa de estar ajudando em uma tarefa importante. Do outro lado do fogo, um homem mais velho com barba grisalha está sentado em um banquinho baixo, afiando uma faca de ferro em uma pedra de amolar, o som rítmico e metálico ecoando suavemente pelo espaço. SHHSHHSHH, uma melodia familiar e tranquilizadora. Ele usa uma túnica de linho natural amarrada na cintura por um cinto de couro do qual pendem uma pequena bolsa e um amuleto em forma de martelo, o símbolo de Thor, protetor dos homens e das casas,
aquele que afasta as forças do caos e mantém a ordem no mundo. Seus braços são fortes apesar da idade, marcados por cicatrizes e pelo trabalho de toda uma vida, e suas mãos, grandes e calejadas, movem a lâmina com precisão experiente. Uma panela de ferro pende sobre o fogo, suspensa por uma corrente presa a uma viga no teto, e dentro dela borbulha suavemente um ensopado de cevada com pedaços de carneiro seco, cebola e ervas, enchendo a casa com um aroma rico e reconfortante que faz seu estômago roncar levemente. Uma mulher mais jovem, talvez a filha da tecelã, mexe o conteúdo da panela com uma longa colher de madeira, provando ocasionalmente e adicionando um pouco mais de sal marinho moído, ajustando o tempero com cuidado. Você se senta em um dos bancos próximos ao fogo, sentindo o calor penetrar em seus ossos, afastando o frio que nem percebeu que carregava, e observa a vida tranquila desenrolando-se ao seu redor. Uma criança pequena, um menino de talvez 3 anos, brinca no chão com cavalinhos de madeira entalhada, fazendo-os galopar sobre as tábuas do piso enquanto murmura sons de batalha e aventura em sua própria língua inventada, seu mundo imaginário tão real quanto qualquer coisa ao seu redor. Um cachorro grande e peludo está deitado perto do fogo, sua barriga subindo e descendo em respirações profundas e regulares, ocasionalmente abanando o rabo quando alguém passa perto, e um gato malhado está enroscado sobre uma pilha de peles na plataforma lateral, seus olhos meio fechados, observando tudo com a indiferença característica dos felinos. A porta se abre novamente e entra um homem jovem carregando um grande feixe de lenha nos braços, suas bochechas vermelhas pelo frio lá fora, e ele deposita os troncos em uma pilha próxima à lareira antes de se aquecer as mãos estendidas sobre as chamas, sorrindo e trocando algumas palavras com os outros em nórdico antigo, uma língua que soa como o murmúrio de riachos e o sussurro de folhas ao vento. Gradualmente, você começa a entender que está testemunhando não um momento extraordinário, mas a vida cotidiana dessas pessoas, o fluxo suave e constante de trabalho, descanso e convivência que define suas existências. Esta não é uma vida de conquistas dramáticas ou aventuras constantes, mas uma vida construída sobre a repetição tranquilizadora das estações, sobre o conhecimento profundo da terra e do mar, sobre a conexão com os ancestrais que vieram antes e com os deuses que observam de longe. Você fecha os olhos por um momento, apenas ouvindo sons ao seu redor, o crepitar do fogo, o murmúrio baixo de conversas, o som distante de um martelo batendo em metal vindo de algum lugar lá fora, o balido ocasional de uma ovelha, o canto suave de uma mulher ninando um bebê para dormir, e você sente uma paz profunda sentando-se sobre você, uma sensação de pertencimento a algo maior e mais antigo do que você mesmo. Quando abre os olhos novamente, a luz mudou levemente, e você percebe que passou mais tempo aqui do que imaginou, o tempo fluindo de maneira diferente neste lugar. Alguém lhe oferece uma tigela de madeira cheia do ensopado quente, e você a aceita com gratidão, levando-a aos lábios e sentindo o calor reconfortante descendo por sua garganta, o sabor rico e salgado, a textura macia dos grãos de cevada, os pedaços macios de carne que se desfazem na boca. O pão que acompanha a refeição é escuro e denso, feito de centeio e cevada, com uma crosta crocante e um interior macio e levemente azedo, o resultado de semanas de fermentação natural, e você o come devagar, saboreando cada pedaço, limpando a tigela até o último resquício de molho. Depois da refeição, alguém lhe oferece uma xícara de hidromel, a bebida dourada feita de mel fermentado, suave e levemente doce, que aquece seu peito e traz uma sensação agradável de relaxamento, e você bebe em pequenos goles, sentindo a doçura do mel equilibrada por uma leve acidez que limpa o paladar. À medida que a tarde avança para o anoitecer, mais pessoas entram na casa, voltando de suas tarefas diárias, agricultores com as mãos sujas de terra, pescadores cheirando a mar e sal, artesãos com ferramentas penduradas nos cintos, todos se reunindo ao redor do fogo central que é o coração pulsante do lar. As mulheres distribuem comida, enchendo tigelas e passando pão, enquanto as conversas fluem naturalmente, relatos do dia, planos para o amanhã, piadas e risos que ecoam pelas vigas de madeira do teto. Há uma sensação palpável de comunidade aqui, de pessoas que conhecem intimamente umas às outras, que compartilham não apenas um espaço físico mas toda uma rede de histórias, memórias, laços de sangue e obrigações mútuas. Uma mulher idosa com cabelos brancos trançados em uma coroa ao redor da cabeça começa a contar uma história, sua voz rouca mas firme, e todos se aquietam para ouvir, mesmo aqueles que já devem ter ouvido a mesma história dezenas de vezes. Ela fala sobre os deuses, sobre Odin, o pai de todos, aquele que sacrificou um olho pela sabedoria, que pendurou-se na árvore do mundo e graziu por 9 dias e 9 noites para aprender os segredos das runas, símbolos mágicos que carregam poder e conhecimento. Ela fala com reverência mas também com familiaridade, como se os deuses fossem parentes distantes mas ainda conectados à família, presentes nas tempestades que Thor traz com seu martelo Mjolnir, nos campos férteis abençoados por Freyr e sua irmã Freyja, na sabedoria que Odin ocasionalmente concede aos que buscam conhecimento verdadeiro. Você ouve sobre como os vikings entendiam o mundo como um lugar cheio de vida e significado, onde cada árvore, cada pedra, cada riacho poderia abrigar um espírito,
onde as fronteiras entre o mundo físico e o reino espiritual eram tênues e permeáveis. Eles acreditavam em 9 mundos conectados pela árvore cósmica Yggdrasil, desde Asgard, onde vivem os deuses, a Aesir até Midgard, a Terra do Meio, onde vivem os humanos, passando por Jotunheim, Terra dos Gigantes, e Niflheim, o mundo nebuloso dos mortos. A morte não era o fim, mas uma transição, e aqueles que morriam poderiam ir para diferentes lugares dependendo de como viveram e de como morreram, alguns indo para o Salão de Odin, Valhalla, onde guerreiros honrados festejam até o fim dos tempos, enquanto outros vão para o Salão de Freyja, Folvangr, e outros ainda para o Reino de El, não necessariamente um lugar de punição, mas simplesmente o destino daqueles que morreram de velhice ou doença. Há uma aceitação do destino aqui, um conceito chamado WYRD, a teia entrelaçada de causas e consequências que conecta todas as coisas, passado, presente e futuro tecidos juntos pelas Nornas, as 3 mulheres que vivem nas raízes de Yggdrasil e determinam o destino de deuses e homens. Os vikings não viam o destino como algo a ser temido, mas como algo a ser abraçado, pois a verdadeira honra vinha não de evitar o destino, mas de enfrentá-lo com coragem e dignidade. A velha senhora termina sua história e todos permanecem em silêncio por um momento, absorvendo as palavras, antes que a conversa gradualmente retome seu ritmo normal. Uma jovem mãe embala um bebê em seus braços, cantarolando uma canção de ninar antiga, uma melodia simples e repetitiva que parece ressoar com algo profundo em sua alma, e você sente suas próprias pálpebras ficando pesadas, o calor do fogo, a comida no estômago, o som suave das vozes ao redor criando um envoltório de conforto e segurança. Mas antes de adormecer completamente, você sente uma leve brisa e percebe que a porta se abriu novamente, e desta vez é um homem mais velho, claramente respeitado pela forma como todos se endireitam ligeiramente à sua presença, cumprimentando-o com acenos de cabeça. Ele carrega consigo um bastão entalhado com runas e símbolos, e em seu pescoço pende um amuleto de prata em forma de martelo de Thor. Este é o Goti, o líder religioso da comunidade, aquele que conduz os rituais e oferendas, que conhece as velhas tradições e mantém a conexão entre as pessoas e os poderes superiores. Ele se senta em um lugar de honra próximo ao fogo e aceita uma xícara de hidromel, bebendo lentamente enquanto conversa em tons baixos com os anciãos da comunidade sobre os preparativos para o próximo Blot, a cerimônia de sacrifício e festa que marca as mudanças das estações. Você aprende que os vikings celebravam vários Blots ao longo do ano, momentos em que a comunidade se reunia para fazer oferendas aos deuses, geralmente de animais como cavalos, bois ou porcos, cujo sangue era aspergido sobre ídolos de madeira representando os deuses e sobre os próprios participantes como forma de bênção e purificação. Após o sacrifício, a carne era cozida e compartilhada em um grande banquete onde todos comiam, bebiam e celebravam juntos, fortalecendo os laços comunitários e renovando o pacto entre humanos e divindades. O Blot de inverno, Jolablot, era especialmente importante, celebrado no meio da escuridão para garantir que a luz retornaria, que a primavera eventualmente viria novamente para despertar a terra congelada. Durante esses festivais, juramentos eram feitos, disputas eram resolvidas, casamentos eram arranjados e notícias eram compartilhadas, pois as pessoas vinham de fazendas e vilarejos distantes para participar, trazendo consigo histórias de terras longínquas e eventos recentes. Havia também música durante essas celebrações, instrumentos simples como flautas de osso, tambores de pele esticada sobre armações de madeira, liras de cordas que produziam melodias melancólicas e belas, e sempre havia scouts, os poetas que recitavam versos complexos sobre heróis antigos, batalhas memoráveis, viagens extraordinárias, mantendo viva a memória coletiva do povo em uma época antes da escrita comum. Gradualmente, as pessoas começam a se preparar para a noite. As crianças são levadas para as plataformas laterais, envolvidas em mantas de lã e peles de cordeiro, suas carrinhas já relaxadas pelo cansaço do dia, e as mães cantam suavemente para elas até que o sono as leve. Os homens verificam as portas e as trancas, certificando-se de que tudo está seguro, e adicionam mais lenha ao fogo para que ele queime baixinho durante a noite, mantendo o frio afastado. As mulheres terminam suas últimas tarefas, guardando ferramentas e arrumando objetos, suas mãos sempre ocupadas mesmo enquanto conversam baixinho entre si. Você se deita em um espaço que lhe foi oferecido, afundando nas peles macias e nos tecidos grossos, e observa sombras dançando no teto, projetadas pelas chamas que diminuem gradualmente. O silêncio que se instala não é completo, pois você ainda ouve o crepitar suave do fogo, a respiração profunda e regular das pessoas ao redor, o movimento ocasional de um animal na outra extremidade da casa, e lá fora, muito distante, o som do vento nas árvores e o murmúrio constante do mar. Você acorda antes do amanhecer, quando a casa ainda está escura e silenciosa, mas sente um movimento suave ao seu redor indicando que outros também já despertaram. O fogo foi reavivado e as primeiras labaredas começam a iluminar o interior com sua luz dourada. Uma mulher está preparando o desjejum, mexendo um mingau de aveia em uma panela sobre o fogo, adicionando um pouco de leite de cabra e mel,
o aroma doce e reconfortante começando a preencher o ar. Você se levanta, sentindo seus músculos ligeiramente rígidos do frio noturno, mas rapidamente aquecendo-se ao se aproximar do fogo. Alguém lhe oferece uma tigela do mingau quente e você come agradecido, sentindo a comida aquecer seu estômago e dar energia para o dia que se inicia. Há também pão de ontem, ainda bom se levemente embebido no mingau para maciar, e você come devagar, observando as pessoas ao redor começarem suas rotinas matinais com movimentos praticados e eficientes. Um dos homens jovens convida você com um gesto para acompanhá-lo, e você aceita, saindo da casa para o frio cortante da manhã. A luz está apenas começando a clarear o horizonte, tingindo as nuvens baixas de rosa e dourado pálido, e você inspira profundamente o ar limpo e gelado que queima levemente suas narinas e pulmões. O vilarejo está começando a despertar, fumaça subindo de várias casas, o som de portas sendo abertas, animais sendo soltos dos currais noturnos, vozes chamando cumprimentos matinais umas às outras. Você segue o jovem até os campos que se estendem além das casas, vastas extensões de terra arada onde nada cresce ainda nesta época do ano, mas que em poucas semanas estarão verdes com os primeiros brotos de cevada e centeio. Ele lhe mostra as ferramentas que usam, arados de madeira com pontas de ferro, enxadas, foices, todas feitas à mão pelo ferreiro local, cada uma adaptada perfeitamente às necessidades específicas do trabalho que executa. O trabalho na terra é árduo, ele explica, mas também é profundamente satisfatório. Há uma honra em produzir o próprio alimento, em ver as sementes que você plantou crescerem e se transformarem em grãos dourados que alimentarão sua família durante o inverno. Vocês caminham até a beira de um riacho que corta através dos campos, sua água clara e gelada correndo sobre pedras lisas, e ele se ajoelha para beber diretamente da corrente, mergulhando as mãos na água e levando-a aos lábios. Você faz o mesmo, sentindo o choque do frio contra seus dentes, mas também a pureza absoluta da água, não tocada por poluição ou impurezas, vinda diretamente das montanhas distantes onde a neve está derretendo. Ele aponta para o horizonte onde, além dos campos e florestas, você pode ver uma faixa azul acinzentada que é o mar, sempre presente, sempre chamando, parte integrante da vida viking mesmo para aqueles que nunca embarcaram em grandes viagens. O mar fornece peixe, uma fonte crucial de proteína, e também algas que são usadas como fertilizante nos campos, e conchas que as crianças coletam e que ocasionalmente revelam pérolas, pequenos tesouros que são transformados em joias ou oferecidos aos deuses. Mas o mar também é perigoso, imprevisível, um reino governado por forças além do controle humano, onde Jord, o deus do mar e dos ventos, e seu filho e filha, Freyr e Freyja, devem ser respeitados e honrados com oferendas regulares para garantir travessias seguras e pescas abundantes. Vocês voltam ao vilarejo, onde mais atividades estão acontecendo agora que o dia está totalmente claro. Você vê mulheres indo buscar água em poços ou no riacho, carregando baldes de madeira pendurados em jugos sobre seus ombros, seus passos firmes e equilibrados apesar do peso. Crianças correm entre as casas, brincando com cachorros que latem alegremente, e você ouve risos e gritos de alegria misturados aos sons dos animais e do trabalho. Você segue o cheiro de metal quente e fogo até a forja, uma construção menor que as longouses, mas com um telhado mais alto para deixar escapar a fumaça e o calor intenso. Dentro, o ferreiro está trabalhando, um homem grande e musculoso com braços marcados por pequenas queimaduras e cicatrizes, testemunhas de anos trabalhando com metal incandescente. Ele está moldando uma lâmina de espada, batendo ferro aquecido ao rubro sobre uma bigorna, cada golpe do martelo produzindo um som claro e metálico que ressoa pelo espaço, faíscas voando em todas as direções com cada impacto. Você observa fascinado enquanto ele trabalha, dobrando e redobrando o metal repetidamente, um processo que leva dias ou semanas, mas que resulta em lâminas de qualidade extraordinária, fortes e flexíveis, capazes de manter um fio afiado mesmo após uso extensivo. O ferreiro é uma figura respeitada na comunidade, pois seu trabalho é essencial, produzindo não apenas armas mas também ferramentas agrícolas, pregos, dobradiças, anzóis de pesca, agulhas, broches decorativos e inúmeros outros objetos de metal que são necessários para a vida diária. Ao lado da forja há uma pilha de minério de ferro, pedras escuras e pesadas que foram extraídas de pântanos próximos onde o ferro se deposita naturalmente através de processos geológicos, formando camadas de minério de qualidade razoável que pode ser fundido em fornos simples construídos de pedra e argila. O processo de transformar minério em ferro utilizável é trabalhoso e requer conhecimento especializado, mas os vikings dominaram essa arte, produzindo ferro suficiente não apenas para suas próprias necessidades mas também para comércio com outras regiões. Você vê um jovem aprendiz alimentando o fogo da forja com carvão, mantendo a temperatura alta o suficiente para trabalhar o metal, seus movimentos cuidadosos sob a supervisão atenta do mestre ferreiro que ocasionalmente dá instruções curtas ou faz ajustes no trabalho. Há algo quase ritual na forma como eles trabalham, uma dança coordenada entre o fogo, o metal, o martelo e a bigorna,
cada elemento desempenhando seu papel em um processo que transforma a matéria bruta em objetos de beleza e utilidade. Você continua sua exploração do vilarejo, cada esquina revelando novas cenas de vida cotidiana. Próximo a uma das casas, várias mulheres estão trabalhando juntas em um grande caldeirão sobre um fogo ao ar livre, fervendo tecidos em uma mistura de água e corantes extraídos de plantas. O vapor sobe em nuvens perfumadas, carregando o aroma das plantas sendo usadas, e você vê as mulheres mergulhando e levantando os tecidos com longos bastões de madeira, verificando a cor que está se desenvolvendo. A tintura de tecidos é uma arte complexa, pois diferentes plantas produzem diferentes cores e tonalidades, e conseguir cores uniformes e duradouras requer conhecimento, experiência e paciência. As mulheres conversam enquanto trabalham, suas mãos nunca parando, e você ouve fragmentos de conversa sobre famílias, sobre a próxima feira onde tecidos e outros produtos serão comercializados, sobre o casamento planejado entre duas famílias vizinhas, sobre as notícias trazidas por viajantes que passaram recentemente pelo vilarejo vindos de terras distantes. Mais adiante, você encontra um grupo de homens consertando uma cerca que cerca um pasto onde várias vacas pastam tranquilamente. As vacas vikings eram menores que as modernas, mas robustas e bem adaptadas ao clima frio, produzindo leite rico que era transformado em manteiga e queijo, produtos essenciais que podiam ser preservados por longos períodos. Os homens trabalham em silêncio concentrado, encaixando estacas de madeira no solo gelado, amarrando ripas horizontais com tiras de couro, seus movimentos eficientes e coordenados, resultado de anos fazendo o mesmo tipo de trabalho. Um deles nota sua presença e lhe oferece um sorriso amigável, acenando com a cabeça em cumprimento antes de voltar ao trabalho, e você sente novamente aquela sensação de comunidade, de pessoas que trabalham juntas não porque são forçadas, mas porque entendem que a sobrevivência e o bem-estar de todos dependem da cooperação e do esforço mútuo. Você caminha até a beira do vilarejo, onde a terra cultivada gradualmente dá lugar à vegetação mais selvagem, arbustos baixos, árvores retorcidas pelo vento constante, e além disso, a vastidão azul acinzentada do mar. Há um pequeno porto aqui, ou melhor, uma praia onde vários barcos estão puxados para fora da água, descansando sobre troncos que funcionam como rolos para facilitar o movimento dos cascos pesados. Estes são os famosos navios vikings, embora ver apenas os cascos em repouso não faça justiça à sua elegância quando estão na água. Você se aproxima de um deles, admirando a construção, as tábuas de madeira sobrepostas e cuidadosamente encaixadas, um método chamado clinker que cria cascos fortes mas flexíveis, capazes de resistir às ondas mais violentas sem quebrar. O navio é surpreendentemente esbelto, com linhas elegantes que terminam em uma proa alta que às vezes é decorada com entalhes de cabeças de animais, dragões ou serpentes, designs que não são apenas decorativos mas também servem propósitos espirituais, destinados a afugentar espíritos malignos durante as viagens. Um homem está trabalhando em um dos barcos, calafetando as juntas entre as tábuas com uma mistura de alcatrão e fibras de lã, vedando cuidadosamente cada espaço para garantir que o barco permaneça seco mesmo em mares agitados. Ele nota seu interesse e começa a explicar sobre os navios, como eles são construídos de carvalho para os barcos maiores ou de pinheiro para os menores, como cada tábua é cuidadosamente selecionada e moldada, como o mastro central pode ser levantado ou abaixado dependendo das condições, permitindo aos vikings navegarem tanto a vela quanto a remo. Ele fala sobre as longas viagens que esses barcos tornam possíveis, atravessando o Mar do Norte até a Inglaterra, navegando pelos rios profundos da Europa até chegar ao coração do continente, ou ainda mais ambiciosamente, atravessando o vasto Atlântico Norte até a Islândia, Groenlândia e até mesmo um lugar distante e misterioso que eles chamavam de Vinland, onde videiras cresciam selvagens e o clima era mais suave que na Escandinávia. Essas viagens não eram empreendimentos casuais mas expedições cuidadosamente planejadas, geralmente feitas durante os meses de verão quando os dias eram longos e os mares mais calmos, levando não apenas guerreiros mas também mercadores, colonos, famílias inteiras em busca de novas terras e oportunidades. Ele descreve como se preparam para uma viagem, carregando provisões suficientes para semanas no mar, principalmente alimentos secos como peixe defumado, carne salgada, pão duro, queijo, cerveja em barris de madeira e água potável em tonéis especiais. Levam também ferramentas para reparos, cordas extras, velas de reserva, peles e mantas para proteção contra o frio e a umidade, e sempre, amuletos de proteção, martelos de Thor em miniatura, runas gravadas em pedaços de madeira ou osso, oferendas que serão jogadas ao mar em momentos de necessidade para apaziguar as forças que governam as águas. Ele conta sobre a sensação de estar no mar aberto, longe de qualquer terra visível, cercado apenas por água em todas as direções até o horizonte, o céu acima vasto e imutável, as ondas subindo e descendo em ritmo constante que embala o barco como um berço gigante. Durante o dia, navegam pela posição do sol, e à noite, pelas estrelas,
especialmente a estrela do norte que permanece fixa enquanto todas as outras giram ao seu redor, um farol celestial confiável que guia os navegadores através das águas escuras. Eles conhecem também os padrões das ondas, como elas mudam quando se aproximam de terra, como as correntes podem ser usadas para facilitar a viagem, como certos tipos de nuvens indicam a presença de ilhas além do horizonte, como aves marinhas voando em determinada direção ao entardecer sinalizam terra naquela direção. Conhecimento acumulado ao longo de gerações e passado de pai para filho através de ensinamentos cuidadosos e experiência prática. Há algo profundamente meditativo em suas descrições das viagens marítimas, o ritmo constante dos remos batendo na água quando não há vento, todos remando em sincronia perfeita, o som suave de madeira contra a água criando uma melodia hipnótica, ou quando a vela está içada e enfunada pelo vento, o barco deslizando silenciosamente através das ondas. Apenas o som do vento nas cordas e o sussurro da água contra o casco, e acima de tudo, a sensação de pequenez diante da imensidão do oceano e do céu. Uma humildade que naturalmente leva à reverência pelos poderes maiores que governam esses domínios. Ele menciona também os golfinhos que às vezes seguem os barcos, saltando e brincando nas ondas da proa, vistos como sinais de boa sorte, ou as baleias gigantes que ocasionalmente surgem das profundezas, seu tamanho incompreensível inspirando tanto temor quanto admiração, criaturas antigas que conhecem segredos das profundezas que nenhum humano jamais conhecerá. E há momentos de beleza pura, como quando o sol se põe sobre o oceano, tingindo as nuvens e a água de cores impossíveis, laranjas, vermelhos, roxos, dourados, como se o próprio céu estivesse em chamas, ou quando fosforescência brilha na água escura à noite, cada movimento do remo criando explosões de luz azul esverdeada que parecem mágicas. Fenômenos naturais que reforçam a crença de que o mundo está vivo com forças invisíveis e maravilhosas. Você agradece ao homem por compartilhar seu conhecimento e continua andando pela praia, sentindo a areia fria sob seus pés, ouvindo o som rítmico e eterno das ondas lambendo a costa, avançando e recuando em um padrão que nunca muda desde o início dos tempos. Você encontra conchas de várias formas e tamanhos, pedras lisas polidas pela água e pela areia, pedaços de madeira desgastados pelo sal e pelo tempo, e ocasionalmente, algas que foram trazidas pela maré, suas formas estranhas e cores variando do marrom ao verde escuro. Algumas crianças estão brincando na praia, construindo pequenas estruturas de pedras, correndo atrás umas das outras, seus risos carregados pelo vento, e você sorri ao vê-las, reconhecendo que embora separadas de você por mais de 1000 anos, as crianças permanecem crianças, encontrando alegria nas mesmas coisas simples, no movimento, na exploração, na companhia umas das outras. Você volta ao vilarejo, onde o dia continua seu curso tranquilo. O sol já está mais alto no céu agora, embora escondido atrás de nuvens espessas que são comuns nesta latitude, lançando uma luz difusa e suave sobre tudo, sem sombras duras, uma iluminação que parece gentil aos olhos. Você passa por um jardim onde uma mulher está cuidando de canteiros elevados protegidos por cercas baixas de vime entrelaçado, e vê que ela está plantando sementes, fazendo pequenos buracos na terra escura com os dedos, colocando cuidadosamente 1 ou 2 sementes em cada buraco antes de cobri-los novamente e pressioná-los suavemente. Estes são os jardins de ervas e vegetais que complementam a dieta baseada em grãos e carne, fornecendo cebolas, alho poró, repolho, ervilhas, favas e uma variedade de ervas usadas tanto para cozinhar quanto para a medicina. Ela nota sua presença e lhe mostra algumas das plantas já crescendo, indicando o alho poró jovem com suas folhas verdes emergindo do solo, o repolho formando cabeças compactas, e ela explica como cada planta tem suas necessidades específicas, algumas precisando de mais água, outras de mais sol, algumas crescendo melhor em solo mais rico enquanto outras toleram condições mais pobres. Há um conhecimento profundo aqui, adquirido através de observação cuidadosa e experimentação ao longo de muitas estações, um conhecimento que é essencial para a sobrevivência, pois uma colheita falha pode significar fome durante o inverno. Próximo ao jardim, você vê um pequeno santuário, uma estrutura simples de madeira com um telhado inclinado, e dentro dela, esculpidas em madeira ou moldadas em argila, pequenas figuras representando os deuses. Há oferendas depositadas aos pés dessas figuras, tigelas com grãos, flores silvestres, pequenos objetos de valor como broches ou contas, tudo deixado ali por pessoas buscando favores ou expressando gratidão por bênçãos recebidas. Você observa uma mulher se aproximar do santuário, carregando uma pequena tigela com leite fresco, e ela se ajoelha diante da figura de Freja, a deusa da fertilidade, do amor e da magia, sussurrando uma prece baixinha que você não consegue ouvir completamente, mas que claramente vem do fundo de seu coração. Ela deposita a tigela de leite como oferenda e permanece ali por um momento em contemplação silenciosa antes de se levantar e ir embora, seu rosto tranquilo e sereno. Esta é uma espiritualidade vivida, não confinada a templos grandiosos ou rituais elaborados, mas tecida na própria trama da vida diária, expressa em pequenos atos de devoção e reverência que reconhecem a presença do sagrado no ordinário.
Você continua observando a vida do vilarejo desenrolar-se, vendo homens consertando redes de pesca, os dedos habilidosos trabalhando através dos nós complexos, substituindo seções danificadas por cordas novas trançadas de fibras vegetais ou tendões de animais. As redes são ferramentas essenciais, usadas não apenas para pesca no mar mas também em rios e lagos, capturando desde pequenos peixes que são secos e usados como lanches até grandes salmões e trutas que são defumados ou salgados para preservação. Você vê mulheres ordenhando cabras e vacas, seus movimentos rítmicos e seguros, os jatos de leite branco batendo contra o fundo dos baldes de madeira com sons metálicos suaves, e os animais permanecem quietos e calmos, acostumados a essa rotina diária. O leite será usado fresco quando possível, mas a maior parte será transformada em produtos que duram mais, manteiga batida em churnos de madeira até que a gordura se separe do soro, coalhada fermentada naturalmente e drenada para fazer queijo, soro usado para preservar carnes ou simplesmente bebido como uma bebida refrescante e nutritiva. Nada é desperdiçado, cada recurso é usado completamente, cada parte de cada animal ou planta encontra um propósito, uma eficiência nascida da necessidade mas também de um respeito profundo pelos dons da natureza. À medida que o dia avança para a tarde, você é convidado a entrar em outra casa onde uma atividade diferente está acontecendo. Várias mulheres estão sentadas em círculo, cada uma trabalhando com fusos de madeira, fiando lã em fios. O fuso gira constantemente, suspenso por seu próprio peso enquanto puxa as fibras de lã cardada, torcendo-as em fios fortes e uniformes que serão eventualmente usados na tecelagem. Este é um trabalho que pode ser feito enquanto se conversa, enquanto se vigia crianças, até mesmo enquanto se caminha, e você vê que as mãos dessas mulheres nunca param, sempre girando, sempre puxando, sempre criando, transformando a lã bruta em algo útil através de movimentos repetidos que são quase meditativos em sua natureza. Elas conversam baixinho enquanto trabalham, compartilhando notícias, oferecendo conselhos sobre questões domésticas, às vezes cantando canções antigas cujas melodias são simples mas belas, e você se senta entre elas, absorvendo a atmosfera de camaradagem tranquila, de trabalho compartilhado que é tanto social quanto produtivo. Você agradece ao homem por compartilhar seu conhecimento e continua andando pela praia, sentindo a areia fria sob seus pés, ouvindo o som rítmico e eterno das ondas lambendo a costa, avançando e recuando em um padrão que nunca muda desde o início dos tempos. Você encontra conchas de várias formas e tamanhos, pedras lisas polidas pela água e pela areia, pedaços de madeira desgastados pelo sal e pelo tempo, e ocasionalmente, algas que foram trazidas pela maré, suas formas estranhas e cores variando do marrom ao verde escuro. Algumas crianças estão brincando na praia, construindo pequenas estruturas de pedras, correndo atrás umas das outras, seus risos carregados pelo vento, e você sorri ao vê-las, reconhecendo que, embora separadas de você por mais de 1000 anos, as crianças permanecem crianças, encontrando alegria nas mesmas coisas simples, no movimento, na exploração, na companhia umas das outras. Você volta ao vilarejo, onde o dia continua seu curso tranquilo. O sol já está mais alto no céu agora, embora escondido atrás de nuvens espessas que são comuns nesta latitude, lançando uma luz difusa e suave sobre tudo, sem sombras duras, uma iluminação que parece gentil aos olhos. Você passa por um jardim onde uma mulher está cuidando de canteiros elevados protegidos por cercas baixas de vime entrelaçado, e vê que ela está plantando sementes, fazendo pequenos buracos na terra escura com os dedos, colocando cuidadosamente 1 ou 2 sementes em cada buraco antes de cobri-los novamente e pressioná-los suavemente. Estes são os jardins de ervas e vegetais que complementam a dieta baseada em grãos e carne, fornecendo cebolas, alho poró, repolho, ervilhas, favas e uma variedade de ervas usadas tanto para cozinhar quanto para a medicina. Ela nota sua presença e lhe mostra algumas das plantas já crescendo, indicando o alho poró jovem com suas folhas verdes emergindo do solo, o repolho formando cabeças compactas, e ela explica como cada planta tem suas necessidades específicas, algumas precisando de mais água, outras de mais sol, algumas crescendo melhor em solo mais rico enquanto outras toleram condições mais pobres. Há um conhecimento profundo aqui, adquirido através de observação cuidadosa e experimentação ao longo de muitas estações, um conhecimento que é essencial para a sobrevivência, pois uma colheita falha pode significar fome durante o inverno. Próximo ao jardim, você vê um pequeno santuário, uma estrutura simples de madeira com um telhado inclinado, e dentro dela, esculpidas em madeira ou moldadas em argila, pequenas figuras representando os deuses. Há oferendas depositadas aos pés dessas figuras, tigelas com grãos, flores silvestres, pequenos objetos de valor como broches ou contas, tudo deixado ali por pessoas buscando favores ou expressando gratidão por bênçãos recebidas. Você observa uma mulher se aproximar do santuário, carregando uma pequena tigela com leite fresco, e ela se ajoelha diante da figura de Freja, a deusa da fertilidade, do amor e da magia, sussurrando uma prece baixinha que você não consegue ouvir completamente, mas que claramente vem do fundo de seu coração.
Ela deposita a tigela de leite como oferenda e permanece ali por um momento em contemplação silenciosa antes de se levantar e ir embora, seu rosto tranquilo e sereno. Esta é uma espiritualidade vivida, não confinada a templos grandiosos ou rituais elaborados, mas tecida na própria trama da vida diária, expressa em pequenos atos de devoção e reverência que reconhecem a presença do sagrado no ordinário. Você continua observando a vida do vilarejo desenrolar-se, vendo homens consertando redes de pesca, os dedos habilidosos trabalhando através dos nós complexos, substituindo seções danificadas por cordas novas trançadas de fibras vegetais ou tendões de animais. As redes são ferramentas essenciais, usadas não apenas para pesca no mar mas também em rios e lagos, capturando desde pequenos peixes que são secos e usados como lanches até grandes salmões e trutas que são defumados ou salgados para preservação. Você vê mulheres ordenhando cabras e vacas, seus movimentos rítmicos e seguros, os jatos de leite branco batendo contra o fundo dos baldes de madeira com sons metálicos suaves, e os animais permanecem quietos e calmos, acostumados a essa rotina diária. O leite será usado fresco quando possível, mas a maior parte será transformada em produtos que duram mais, manteiga batida em churnos de madeira até que a gordura se separe do soro, coalhada fermentada naturalmente e drenada para fazer queijo, soro usado para preservar carnes ou simplesmente bebido como uma bebida refrescante e nutritiva. Nada é desperdiçado, cada recurso é usado completamente, cada parte de cada animal ou planta encontra um propósito, uma eficiência nascida da necessidade mas também de um respeito profundo pelos dons da natureza. À medida que o dia avança para a tarde, você é convidado a entrar em outra casa onde uma atividade diferente está acontecendo. Várias mulheres estão sentadas em círculo, cada uma trabalhando com fusos de madeira, fiando lã em fios. O fuso gira constantemente, suspenso por seu próprio peso enquanto puxa as fibras de lã cardada, torcendo-as em fios fortes e uniformes que serão eventualmente usados na tecelagem. Este é um trabalho que pode ser feito enquanto se conversa, enquanto se vigia crianças, até mesmo enquanto se caminha, e você vê que as mãos dessas mulheres nunca param, sempre girando, sempre puxando, sempre criando, transformando a lã bruta em algo útil através de movimentos repetidos que são quase meditativos em sua natureza. Elas conversam baixinho enquanto trabalham, compartilhando notícias, oferecendo conselhos sobre questões domésticas, às vezes cantando canções antigas cujas melodias são simples mas belas, e você se senta entre elas, absorvendo a atmosfera de camaradagem tranquila, de trabalho compartilhado que é tanto social quanto produtivo. Uma das mulheres mais velhas começa a contar histórias sobre os antigos, sobre heróis de tempos passados cujos feitos eram lembrados e celebrados através das gerações. Ela fala sobre Sigurd, o matador de dragões, que banhou-se no sangue do dragão Fafnir e ganhou a capacidade de entender a linguagem dos pássaros, um presente que acabou salvando sua vida quando os pássaros o alertaram sobre uma traição planejada. Ela conta sobre Ragnar Lothbrok, embora reconhecendo que as histórias sobre ele podem ser mistas de fato e lenda, um homem cuja vida foi tão extraordinária que se tornou difícil separar a verdade da fantasia. Ela fala sobre mulheres fortes também, sobre Lagertha, uma guerreira habilidosa que lutou ao lado dos homens, sobre Freydis Eirikdottir, que viajou até Vinland e demonstrou coragem excepcional em situações difíceis, embora as histórias sobre ela também sejam complexas e às vezes contraditórias. Estas histórias não são apenas entretenimento, mas servem propósitos educacionais e culturais, ensinando valores como coragem, honra, lealdade, astúcia, e também advertindo contra traição, covardia e desonra. Elas mantêm viva a memória coletiva do povo, conectando cada geração às que vieram antes, criando um senso de identidade e continuidade que transcende indivíduos. Eventualmente, a conversa volta-se para assuntos mais práticos, discussões sobre preparações para o inverno que se aproxima, quantos animais deverão ser abatidos no outono para garantir carne suficiente enquanto mantendo o plantel adequado para a reprodução na primavera, quanto grão foi colhido e quanto será necessário guardar para sementes, quanto pode ser usado para alimentação e quanto pode ser comercializado por produtos que não podem ser produzidos localmente, como sal, especiarias raras, metais de melhor qualidade, tecidos finos, joias e outros itens de luxo ou necessidade. A menção também do fim, a assembleia onde homens livres se reúnem para discutir leis, resolver disputas, tomar decisões coletivas sobre questões que afetam toda a comunidade. O fim é uma instituição fundamental na sociedade viking, um espaço democrático onde, pelo menos em teoria, cada homem livre tem voz, onde justiça é administrada não por um rei distante mas pela comunidade reunida, onde precedentes são estabelecidos e leis são mantidas através de consenso e pressão social. Disputas são resolvidas através de compensações acordadas, onde ofensas são quantificadas e pagamentos em prata. Animais ou outros bens são estabelecidos para restaurar o equilíbrio e evitar vinganças que poderiam escalar em feudos sangrentos destruindo famílias e comunidades inteiras. O sol começa a descer, e você sai da casa para observar o crepúsculo descendo sobre o vilarejo.
O céu está pintado em tons suaves de rosa e cinza, as nuvens carregadas mas não ameaçadoras, e há uma quietude no ar, como se o mundo inteiro estivesse fazendo uma pausa para respirar. As pessoas começam a retornar de seus trabalhos nos campos e florestas, carregando ferramentas nos ombros, conduzindo animais de volta para os currais, trazendo lenha para a noite. As crianças são chamadas para dentro, suas vozes ecoando através do vilarejo em um último surto de energia antes do jantar e da cama. Você caminha até um pequeno monte próximo de onde pode ver o vilarejo inteiro abaixo, as casas com suas luzes suaves começando a brilhar através de portas e frestas, fumaça subindo de cada telhado em colunas retas no ar quieto, e além disso, os campos escurecendo, a floresta se tornando uma massa sólida e negra, e ainda mais longe, o mar fundindo-se com o céu no horizonte indistinto. Sentado ali, você reflete sobre tudo o que testemunhou, sobre a simplicidade e complexidade entrelaçadas da vida viking. Há uma dureza inegável aqui, vidas vividas no fio da navalha entre prosperidade e fome, entre conforto e sofrimento, onde um inverno particularmente severo, uma colheita fracassada, uma doença súbita podem significar desastre. Mas há também uma resiliência profunda, uma adaptabilidade, uma capacidade de enfrentar dificuldades com dignidade e até mesmo encontrar alegria em meio às adversidades. Há uma conexão com o mundo natural que foi amplamente perdida em eras posteriores, uma compreensão intuitiva dos ciclos das estações, dos padrões climáticos, dos comportamentos animais, do crescimento das plantas, conhecimento que não vem de livros mas de observação atenta e experiência vivida transmitida cuidadosamente de geração em geração. Há uma espiritualidade que permeia tudo, não separada da vida comum mas tecida nela, onde o sagrado e o mundano se encontram em cada ato de plantar uma semente, tecer um tecido, construir uma casa, navegar um barco, onde os deuses não são distantes e inatingíveis mas presentes, interessados nos assuntos humanos, acessíveis através de oferendas e preces, embora ultimamente misteriosos e governados por suas próprias leis que os humanos podem apenas parcialmente compreender. Você pensa também sobre a comunidade que testemunhou, sobre como estas pessoas dependem umas das outras de maneiras que vão muito além do meramente prático, como elas estão conectadas por laços de sangue, casamento, obrigação mútua, história compartilhada, como cada pessoa tem um papel a desempenhar e como o bem-estar de um está intimamente ligado ao bem-estar de todos. Não há espaço para verdadeiro individualismo aqui, não no sentido moderno, pois sobrevivência requer cooperação e honra. O valor mais precioso na sociedade viking é definida não apenas por feitos pessoais mas por como se trata os outros, por lealdade, generosidade, coragem, honestidade, por manter a palavra dada mesmo quando é difícil, por proteger a família e os amigos mesmo a grande custo pessoal, por contribuir para o bem comum mesmo quando ninguém está observando. A noite caiu completamente agora, e você desce do monte, voltando ao vilarejo onde é recebido de volta na Longose que agora parece familiar, o calor envolvendo-o imediatamente, afastando o frio que você nem percebeu que estava sentindo. O jantar está sendo servido, e desta vez é peixe, salmão fresco assado sobre o fogo até que sua pele fique crocante e sua carne rosada se desfaça em flocos macios e suculentos. Há também pão fresco, ainda quente, e manteiga salgada, e vegetais cozidos, cenouras e nabos que crescem bem nas terras frias do norte, sua doçura natural intensificada pelo cozimento lento. Todos comem com apetite, o trabalho do dia tendo deixado todos com fome, e há uma satisfação profunda em saciar essa fome com comida honesta, preparada com cuidado, compartilhada em comunidade. A conversa durante o jantar é animada mas não barulhenta, pontuada por risos ocasionais, e você se sente completamente aceito, como se sempre tivesse pertencido a este lugar, estas pessoas, este tempo. Após o jantar, enquanto as tigelas e panelas são limpas e guardadas, alguém tira uma lira, um instrumento de cordas pequeno e delicado, e começa a tocar suavemente. A melodia é melancólica e bela, notas simples que parecem ressoar com algo profundo na alma humana, universal e atemporal. Outros se juntam, alguns cantando baixinho em harmonias que se entrelaçam naturalmente, e você fecha os olhos, deixando a música lavar sobre você como ondas em uma praia, cada nota levando embora tensões que você nem sabia que carregava. Esta é música não destinada a impressionar ou entreter no sentido moderno, mas a conectar, a expressar emoções que palavras não podem capturar adequadamente, a criar um espaço compartilhado onde todos presentes se tornam parte de algo maior que eles mesmos. A música eventualmente se suaviza e para, e o Goti, o líder espiritual, levanta-se e se posiciona perto do fogo, sua figura projetando uma sombra longa e dançante nas paredes. Ele fala sobre a aproximação do equinócio, quando dia e noite serão iguais antes que a escuridão comece a ganhar terreno, levando ao inverno, tempo de introspecção e descanso, mas também de desafio e teste.
Ele lembra todos de honrar os deuses com oferendas apropriadas, de manter os rituais que conectam o mundo dos humanos com os reinos superiores, de respeitar os espíritos da terra, das águas, das florestas, de viver com honra para que quando finalmente chegue o momento de partir deste mundo, possam fazer isso com a consciência limpa e a esperança de serem bem recebidos nos salões dos ancestrais. Ele fala também sobre WYRD, o destino tecido pelas Nornas, lembrando que embora cada pessoa tenha um destino, isso não significa passividade, pois é através de nossas escolhas e ações que nosso WYRD se manifesta, e viver com coragem e honra é a melhor maneira de enfrentar qualquer que seja o destino que nos aguarda. Suas palavras são simples mas profundas, e todos escutam com atenção respeitosa, e quando ele termina, há um momento de silêncio contemplativo antes que a vida normal retome. As crianças são novamente preparadas para dormir, e você observa uma mãe cantando suavemente para seu bebê, uma canção de ninar antiga cujas palavras você não entende completamente mas cujo significado emocional é perfeitamente claro, um desejo de proteção, de paz, de crescimento saudável, de dias felizes pela frente. O bebê já está adormecido antes que a canção termine, seu rostinho completamente relaxado, uma expressão de paz absoluta, e a mãe o deposita gentilmente em um berço de madeira forrado com peles macias, cobrindo-o com uma manta de lã e ficando ali por um momento, apenas observando, seu amor palpável no ar. Você sente seus próprios olhos ficando pesados, o calor do fogo, o estômago satisfeito, os sons suaves das pessoas se preparando para a noite, tudo conspirando para trazer o sono, e você se deita novamente nas plataformas laterais, puxando as mantas sobre você, afundando na maciez das peles e tecidos. Antes de adormecer completamente, você ouve fragmentos de uma última conversa, dois homens discutindo planos para o dia seguinte, algo sobre verificar armadilhas na floresta, consertar um barco, talvez viajar a um vilarejo vizinho para negociar, suas vozes ficando cada vez mais distantes à medida que o sono reclama. Você sonha com mares vastos e céus infinitos, com florestas antigas onde árvores sussurram segredos, com campos dourados de grãos balançando ao vento, com pessoas trabalhando, rindo, vivendo, com deuses observando de longe com interesse mas sem interferir, deixando os humanos trilharem seus próprios caminhos através do labirinto complexo da existência. Você sonha com navios deslizando silenciosamente através de águas calmas sob céus estrelados, com fogueiras ardendo em praias distantes, com vozes cantando canções em línguas que você não conhece mas que de alguma forma compreende, e através de tudo isso, há uma sensação de paz, de pertencimento, de estar exatamente onde deveria estar. Quando você acorda novamente, a casa está silenciosa exceto pelo crepitar suave do fogo e a respiração profunda das pessoas dormindo. Você não sabe quanto tempo passou, se foram horas ou apenas minutos, mas sente-se profundamente descansado, renovado de alguma forma. Você permanece deitado, não querendo quebrar o feitiço desta experiência, saboreando os últimos momentos neste lugar e tempo antes que inevitavelmente tenha que retornar ao seu próprio mundo. Você pensa sobre tudo que aprendeu, sobre como estas pessoas viviam, tão diferentes de nós em tantas maneiras, mas tão fundamentalmente similares em outras, compartilhando os mesmos desejos básicos de segurança, conforto, conexão, significado, amor. Você pensa sobre sua relação com o mundo natural, não como algo a ser conquistado ou dominado, mas como algo a ser respeitado e trabalhado em parceria, tomando o que é necessário mas sempre com gratidão e consciência de que tudo é emprestado, que somos apenas administradores temporários de recursos que pertencem a gerações futuras tanto quanto a nós. Você pensa sobre sua espiritualidade, sobre como eles encontravam o sagrado não em edifícios elaborados ou hierarquias complexas, mas em atos simples de devoção, em oferendas humildes, em viver de acordo com princípios de honra e coragem, em manter viva a chama da conexão com forças maiores que eles mesmos. Você pensa sobre o conceito de honra que era tão central para eles, sobre como honra não era apenas sobre façanhas em situações difíceis, mas sobre como você tratava as pessoas todos os dias, sobre manter sua palavra, sobre ser generoso com aqueles que dependiam de você, sobre proteger os fracos, sobre ser honesto em suas negociações, sobre aceitar responsabilidade por suas ações e suas consequências. Você pensa sobre como eles viam o tempo não como uma linha reta movendo-se inexoravelmente para frente, mas como cíclico, estações girando em seu eterno retorno, nascimento, crescimento, declínio, morte, renascimento, um padrão que se repetia em todas as escalas desde a menor planta até o próprio cosmos, e como essa visão cíclica trazia conforto, a certeza de que após cada inverno vem a primavera, após cada fim um novo começo. A luz começa a filtrar novamente para dentro da casa, indicando o amanhecer de um novo dia, e você sabe que seu tempo aqui está chegando ao fim. Você se levanta silenciosamente para não acordar os outros e sai da casa, emergindo para a frescura da manhã. O mundo está envolto em névoa, nuvens baixas que tornam tudo suave e indistinto, e você caminha através dessa névoa como se estivesse se movendo entre mundos, deixando um e retornando ao outro.
Você olha para trás uma última vez, vendo o vilarejo desaparecendo gradualmente na bruma, as formas das casas tornando-se cada vez menos distintas, até que finalmente não há nada para ver exceto névoa branca em todas as direções. Mas você leva consigo memórias, impressões, compreensões que permanecerão com você, um vislumbre de como era viver de maneira diferente, mais simples em alguns aspectos mas não menos rica, mais conectada à terra e ao céu, aos ciclos da natureza, aos ritmos antigos que batem sob a superfície da existência moderna e apressada. Você respira fundo, sentindo o ar frio enchendo seus pulmões, e fecha os olhos, deixando a experiência assentar-se em sua consciência, tornando-se parte de você. E então, gradualmente, suavemente, você deixa a imagem desaparecer, deixa os sons e cheiros desvanecerem, mas mantém em seu coração a essência do que testemunhou, o conhecimento de que houve um tempo em que as pessoas viviam de forma diferente, mais próximas à terra, ao mar e aos céus, quando os deuses caminhavam mais perto dos mortais e quando cada dia era uma dádiva ser honrada com trabalho honesto e vida vivida com dignidade e coragem. Você abre os olhos novamente no seu próprio tempo, mas algo mudou dentro de você, uma compreensão mais profunda de que a vida pode ser vivida de muitas maneiras, que simplicidade não significa pobreza de espírito, que conexão com o mundo natural e com a comunidade são tesouros que transcendem épocas, e que as lições dos vikings, seu respeito pela honra, sua coragem diante do desconhecido, sua reverência pelo sagrado presente em todas as coisas, ainda ressoam hoje, ainda têm algo a nos ensinar. Sobre como viver bem, como enfrentar dificuldades com graça, como encontrar alegria nas pequenas coisas, como construir comunidades fortes baseadas em confiança e respeito mútuo, e como, no final, dormir tranquilamente sabendo que fizemos o melhor que pudemos com o que nos foi dado, honrando aqueles que vieram antes e preparando o caminho para aqueles que virão depois, mantendo acesa a chama da humanidade através das eras, de geração em geração, uma corrente ininterrupta que nos conecta ao passado distante e ao futuro ainda não escrito, e com esse pensamento reconfortante, você permite que o sono finalmente o leve completamente, deslizando para sonhos tranquilos povoados por imagens de mares calmos, florestas antigas, fogueiras acolhedoras e vozes cantando canções esquecidas pelo tempo mas lembradas pelo coração, e você dorme profundamente, pacificamente, envolvido pela sabedoria dos antigos e pela promessa de que, não importa quão diferente o mundo se torne, algumas verdades permanecem eternas, e com essa certeza, você finalmente descansa.